Vai, vovô. Fala, nação, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu separei alguns cortes da mídia falando do jogo de amanhã, né, do Flamengo e Ceará. E também o programa Equipe F fez ali uma escala de ídolos, né, de 2019 até hoje. Eu achei bem interessante eu trazer no canal para a gente comentar sobre isso. Mas antes disso, nação, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like nesse vídeo para poder fortalecer por aqui. Créditos aos canais Jogo Aberto e ESPN Brasil. Bora pro vídeo. E a possibilidade do Flamengo ser campeão amanhã é forte. Olha o que o presidente BAP disse sobre o assunto, já antevendo. Segura ansiedade, secadores! Não fica não, guarda pra quarta-feira pra ficar uma vez só. Olha, o contexto, vocês estavam falando de ambiente ruim, quando o mental não tá legal. Olha o contrário. O Flamengo acaba de conquistar a Libertadores diante do Palmeiras, a maior rivalidade nacional dos últimos anos, que acabou sendo instaurada. O Flamengo tem a chance de, no Maracanã, com seu torcedor, nem todo mundo pôde estar em Lima comemorando a Libertadores, de vencer o Ceará e conquistar o título brasileiro e ter mais tempo para se organizar para a disputa do Interclubes. É ou não é uma bela de uma oportunidade? Não, já era. Brasileirão já era. Alguém discorda que já era? O Edu. Não, para, já era. Edu, já ainda tem eu não sou. Matematicamente, Mas, não. ô, Edu, eu não sou desses caras que vai ficar batendo no Abel por conta de um ano ruim do Palmeiras. Um ano abaixo. Nem 2 ruim, anos, né? irmão, 2. Não, quem fala que é ruim, o Palmeiras chegou em final de Libertadores, vai ser vice ou terceiro do Brasileiro. Se esse não é ruim, meu Deus do céu. O resto todo é péssimo. O Tá último bom, título Capela. foi o Paulistinha. Mas é um bem investido dois. contra um Flamengo que também investiu pra caramba. Um Flamengo que tem um timaço. Então calma. Não é nosso Abel, não. Só que assim, o Abel, ele optou por não levar os jogadores naquele jogo contra o Grêmio. Jogou a toalha. E aí, agora já era o brasileiro, já era. Poderia estar 2 pontos. E aí seria possível. Ele optou por aquilo, agora já era. 5 pontos, tirar em 2 rodadas, não tem como. E o jogo ainda foi 3-2. E ele optou por fazer aquilo, já É era. uma questão logística mesmo. O Flamengo não pode deixar para a última rodada, porque tem o Intercontinental já daqui a pouco. E inclusive tem uma informação que o jogo contra o Mirassol, se caso o Flamengo confirme o título, seria antecipado para o sábado para ele ter mais tempo. Então não faz sentido ele tropeçar hoje, para daqui a pouco deixar para domingo, última rodada, e ainda sem confirmar o título. Vai acontecer. Já posso amanhã. fechar aqui além o do orçamento, que é tudo fora de aqui para casa, esse ano aqui, já pode Isso. fechar? O Flamengo vai jogar, fechar. vai comemorar o título no Maracanã, porque Exato. não vai comemorar em Mirassol. Vai confirmar o título. Vai confirmar Doutor, o título. posso fechar aqui então? Flamengo campeão, porque eu tô fechando aqui Quando as vocês contas. falam que o Flamengo Fecha vai aqui, ó. ganhar o título amanhã, o que vocês estão dizendo é que o Flamengo vai jogar a vida como se Isso. fosse vai. a decisão mesmo. E é uma decisão. Porque a gente pensa em decisão, geralmente mata-mata, mas é uma decisão. Amanhã pro Flamengo é uma decisão. E esse time cascudo, talentoso, Não é o Abel, cheio de treinador. talento, cheio de opções, vai vencer. Se ele jogar como o Flamengo vencedor. E todo aquele peso, né, a responsabilidade de você ganhar a Libertadores foi tirado. Então imagine o Flamengo na frente da sua torcida, prestes a ser campeão brasileiro. Levinho, né, Cici? Cara, Os caras assim, tão levinho, então né? os caras entram, vai jogar por música. E outra, o adversário também está enfrentando muitas dificuldades. Qual que é a possibilidade do... Vai estar pressionado o Ceará. Então, e aí o Palmeiras teve tantas oportunidades para lutar pelo título. Agora faltando 2 rodadas. Sim, tem 6 pontos. O Palmeiras precisa ganhar as 2. O Flamengo perder as 2. Aí quer correr agora contra o tempo. Não, Aí vai começar outro campeonato brasileiro em Mas janeiro. pelo aí. menos agora, como já acabou a Libertadores, esse jogo o Palmeiras até o final ele tem que lutar contra o Galo, pelo menos pela honra. Mas o Abel jogou a toalha 3 Já entregou, Renato. Tem que acabar da melhor forma possível com vitória. Já porque entregou, isso vocês já também é pro ano entregaram, que vem velho. também. Ó, Everton, claro Para que com tem o isso aí. desgaste físico de uma final de Libertadores, tem a comemoração, que foi bem intensa, mas o Flamengo, fora tudo isso, sabe que pode ter uma noite épica, não é? Comemorando Libertadores e épica. Campeonato Brasileiro, tudo junto no Maracanã, amanhã diante do Ceará. Renata, nós estamos vivendo efetivamente a espanholização definitiva do futebol brasileiro. E ainda bem que o Corinthians não passou pelo processo que o Flamengo passou. Ainda bem. Porque hoje no Brasil nós temos Flamengo e nós temos Palmeiras. Então, os dois sempre em toda a temporada serão favoritos aos títulos, porém com o Flamengo acima. O Flamengo não volta, dificilmente volta ao que era antes.
de efetivamente tomar uma pancada aqui, outra colar, perder vários títulos no ano, saiu pro Atlético na Copa do Brasil, mas foi um negócio assim, sui generis, né? Então, assim, vai ser favorito mesmo, vai ganhar o Brasileiro, ganhou a Libertadores, vai se reforçar para daqui a pouco tentar um Mundial, que é mais difícil, porque ainda não tem o mesmo nível dos grandes da Europa e tal, mas num jogo pode ser que sim, pode ser que conquiste. Toda vez que critica, odeia e se elogia, está passando pano porque está com medo da milícia de tal. Não. Nós já estamos vivendo a espanholização, só que ao invés de ser Flamengo e Corinthians, é Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, com o orçamento que tem, buscando jogadores das grandes ligas do futebol europeu, não vai entrar em um campeonato, talvez o estadual, que ele não tenha tanta ligação, o estadual usa para revelar jogador de base, etc e tal, mas tudo que for disputar vai ser favorito, Renato. Dificilmente o Flamengo vai voltar ao que era antes. Cara, dá um medo desses jogos depois de uma festa, né? O Flamengo tem um histórico ali de jogos festivos bem ruim, né? Mas assim, até com o empate o Flamengo é campeão, né? Ainda tem um jogo do Palmeiras. O Palmeiras perdendo também, o Flamengo é campeão. Então o Flamengo tem tudo para ser campeão nessa quarta mesmo. E ele citou um ponto importante, né? O Corinthians. Hoje quem era para ser o rival do Flamengo era para ser o Corinthians, né? Por todo o tamanho que tem, né? A segunda maior torcida aqui do Brasil. Mas do jeito que tá, cara, não vai ser por um bom tempo, né? Vai ficar entre Flamengo e Palmeiras mesmo, acho que por décadas ainda. A tendência do Flamengo é esticar como Real Madrid e Barcelona mesmo no futebol brasileiro, aliás, continental. E o Palmeiras vai sempre ser favorito, ainda bem que o Corinthians não se organiza, porque o Corinthians tem condição para figurar entre esses times que vão ser de fato favoritos. O Cruzeiro um pouco menos, mas está muito bem estruturado, vai sempre brigar por ali, levar dificuldade como levou nesse Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro, jogando tudo que jogou, não conseguiu ainda brigar com os dois efetivamente. Está lá na briga, está lá em cima, mas não brigou mais com o Palmeiras, menos com o Flamengo, né? E o Flamengo ganhando o Brasileiro, ganhando Copa do Libertadores. Então, assim, a tendência é de piorar cada vez mais. Quem não tiver gestão, quem não tiver faturamento e souber tratar bem o dinheiro, não vai fazer a menor frente ao Flamengo e abaixo ao Palmeiras, e o Cruzeiro vai se organizando. Os demais vão ter que pular muita fogueira para chegar perto, Renato. Então nós fizemos um prêmio que é o prêmio Zico, obviamente, de melhor jogador do Flamengo 19 e 20, a escala Zico. Vamos começar pelo Diego. O Diego, por exemplo, ele é lenda, craque ou bom jogador, Vitor? No Flamengo, especificamente. No Flamengo, bom jogador. Na geração 19 e 25. Bom jogador. E você? Bom jogador. Hã? Bom jogador. Bom jogador. E você, Bubu, na escala de ídolos? Ele é bom. Mas lembre-se que ele é o responsável pela reconstrução do Flamengo, disse aqui o Arthur. Um dos. Ele é bom jogador. Pra mim era craque. Pra mim também. Bom goleiro potencializado por um sistema defensivo espetacular que tinha o Flamengo. Não é goleiro, é o Diego Meia. 10, Meia. Diego Diego Ribas. Diego Ribas? Isso. Diego Ribas, craque. Bom Diego jogador. Ribas, craque. Não, achei que era o Diego Alves. Empatou, você desempatou? Eu desempatei, falei craque. Eu acho que ele... Claro, o Diego é craque, né? Claro, o Diego é craque, né? Ele que deu a bola ali pro Gabigol fazer o segundo gol, cara, e entrou na história também. Ele foi craque até. Diego Ribas, o que pesa a Craque favor... no Flamengo ele era reserva, boa parte O que pesa a favor, eu acho, de escolher ele pra essa prateleira de craques... Acho que é a importância dele, o que ele faz de reconstrução... Eu tô opinando só sobre esses jogadores no Flamengo, claro. Não fizeram em outros lugares. No Flamengo ele não foi craque, não era nem titular, cara. Boa parte do tempo. Mas o senhor foi voto vencido, o senhor respeite a democracia. Não, ninguém Léo domina Pereira, ninguém. Léo Pereira. Léo Pereira é bom. Nath. Bom jogador. No Flamengo? Craque. Aí tem, tá vendo? É o Moser o que é? Calma, é de 19 19 a 25. Aldair. Não é pra falar melhor que o Cara, Léo, cara. Mas, cara, Você é Falando louco, que ele é craque cara. da bola. Falou que no Ele Flamengo, entendeu. tudo que fez até hoje,
Craque. 2 Libertadores no currículo? É isso. Não Verdade, tem como, né? Vou mudar meu voto. Craque. E lenda eu vou deixar para um grupo muito seleto. Muito Sim, exatamente Não, acho. lenda Tô é muito segurando. difícil pra mim. Assim, Por exemplo... Fique claro, Léo Pereira não é nenhum craque como jogador. Ele é bom jogador. É isso. Mas Sim, um mas- jogador com 2 Libertadores. O Flamengo tem 3 Libertadores nesse período. Um cara ganhou 2. Ele é craque. E a escala Zico de ídolos, então não tem nada a ver. Por exemplo, o Rodrigo Caio. Pra você, Birner, Dá vontade de subir o patamar dele por causa da jogada aérea que ele trabalhou, que foi... Tá na comissão decisiva, técnica agora. Tá na comissão técnica. Olha, por uma questão de respeito e afetivo, apesar de achar que é bom jogador, eu vou votar em craque. Celso. Bom jogador. Já que a gente tá falando de jogador, eu vou desconsiderar o fato dele estar na comissão técnica. Então, bom jogador. Olha, como deu empate, eu vou votar em craque pela importância dele até nessa comissão. Já veio no... O William Arão. Bom jogador. Bom jogador. Gabigol, William Arão, E o pacote já pode colocar o Vidal no bom jogador também. Eu também? O que você acha? Vidal, William Arão e Na verdade, o Vidal para ficar bons até abaixo. jogadores? Mas não tem Exato, se tivesse uma outra categoria... agora Porque o William Arão tá bem acima do Vidal no Flamengo, não dá nem pra exato. comparar. Eu sou muito regular, eu só votei bom. Você é exigente. Eu sou exigente, cara. E o Varela, hein, Nath? Vou de bom jogador, Edu. Pra mim, o Varela foi o melhor em campo na final da Libertadores e com isso ele é bom. A final da Libertadores contra o Palmeiras. Se tivesse perdido, era uma tragédia pro Flamengo. Venceu, o Flamengo passa a ser o time mais forte nessa disputa de hegemonias, porque tem 3 nessa fase contra 2 do Palmeiras. E o impacto muito grande dele na decisão. E, na verdade, olha, eu não acho que ele seja craque, mas eu vou considerar demais a atuação no principal jogo do clube na temporada, então eu vou votar em craque. Apesar de achar bom jogador. Bom jogador pra mim, Edu. O Varela, até se a gente for comparar com outros laterais direitos, acho que na campanha, por exemplo, o Rodinei foi mais importante que o Varela. Foi muito importante o Varela na final, é verdade. Foi uma baita final que ele fez. Se você for fazer, sei lá, uma escolinha de laterais direitos, você vai mostrar uma aula de atuação. Você pega a atuação do Varela e coloca para os caras assistirem. Mas, se for considerar o contexto geral, para mim, só bom. E o Rafinha, supercomputador, professor Bigode? Rafinha? Não, o Rafinha tem toda a parte da liderança, né, Edu? O Rafinha é um líder, não só no Flamengo, foi importante também no São Paulo depois. Obviamente, a gente está falando só do Flamengo, mas ele tem essa liderança que é algo dele. Difícil, hein, cara? Acho que eu vou no mesmo patamar do Diego. Eu acho que o Rafinha tá mais para bom jogador do que craque pelas atuações em si, mas eu coloco ele em craque pela importância dele. Acompanho. Acompanha? E você, Nath? Acompanho. E você, Bubu? O Rafinha é um cara muito legal, um cara muito bacana no vestiário. Bom. E o Rossi, Nath? Na escala ídolos? É o cara que leva o time à final. Ele vai muito bem, né, nos 2 jogos, nas quartas e na semi. Nas quartas, especialmente, contra Estudiantes, ele garante. Mas eu vou colocar só bom jogador, tá? Posso? Claro. Disparado, com muita sobra, o melhor jogador do time campeão, tetracampeão da Libertadores, uma lenda do clube. Opa, lenda? Opa, olha aí. Você colocou ele como craque, é isso? Bom jogador. Bom jogador. E você? Uma lenda. Pela primeira vez, eu não vou votar no bom. Porque o Rossi foi o melhor jogador do Flamengo lenda nessa do Libertadores. Consequentemente, para mim, ele é o melhor jogador desta Libertadores. Concordo. Goleiros, tipo, Marcão foi quando o Palmeiras foi campeão, Rogério. Goleiros decisivos, pegou pênalti. Lembra uma defesaça na fase de grupos? Que o Flamengo podia ser eliminado na fase de grupos? No final do jogo. No final do jogo? Contra o Tátira. Então, assim, por conta disso, o craque do Flamengo tetracampeão, a campanha, eu vou botar pela primeira vez o jogador como craque, Rossi, craque do Flamengo. Tem um bom jogador, um craque e um lenda. E você? Edu, se a gente for parar para separar a Libertadores da América em fases, tem a fase de grupos, oitavas de final, quarta, semi e final. Protagonista em todos. Fase de grupos. Decisivo. Tô voando Love. Absolutamente decisivo. O Rossi foi. Quartas de final, Rossi absolutamente decisivo nos pênaltis contra os Estudiantes. Semifinal, decisivo de novo contra o Racing. Ele foi decisivo, se a gente for dividir em 20%, ele foi decisivo, garantiu o Flamengo em próximas fases em 60% da competição. É lenda para mim também. O Rossi, por tudo que representou nessa Libertadores, cara, não tem como dizer que ele não é uma lenda, né? Porque a gente só ganhou essa Libertadores por conta dele.
Se não fosse ele, a gente não tinha nem passado da fase de grupo. Para mim, ele deveria ter ganhado ali como Rei da América. Mas, enfim. Opa! A primeira lenda, Rossi! Uma lenda. Agora vamos Impossível você contar daqui 30 anos a Uma história lenda. do Flamengo campeão É da isso. Libertadores em 25 sem citar o Rossi. Esse cara tem que- Talvez você não vá citar Léo Pereira, talvez você vai ter que citar o Danilo. Talvez você não vá citar o próprio Varela, você vai falar, fez uma grande final, mas o Rossi você vai ter que falar. O Rossi é um cara que quando pisar em qualquer coisa que tenha a ver com o Flamengo, entrar no clube, tem que fazer assim, falar lenda. Pedro, atacante, é o nome da vez. Vamos começar com Rodrigo Bueno. Eu vou pelo lado técnico também, craque. Celso Ardengue. Artilheiro da Libertadores, né, Edu, contra o Atlético, na final contra o Atlético Paranaense. Ainda assim, a bola cai no pé do predestinado, como sempre. Mas pela importância que ele teve na campanha, craque. Mas ele tá, assim, querendo muito ser bom jogador aí. Mas Ih, fala Pelas que ele tá lesões, morocochô. E aí, Nath? É craque. Não fossem as Não lesões. fossem as lesões, era lenda, óbvio. O Pedro, Craque. tu tá em campo, mete gol. Craque. E você, Bubu? Craque. É bom. Jorginho, precisamos falar do Jorginho. E aí? Pai. É craque, quase lenda, mas é craque. Celso Ardengue. Craque. Nath? Craque, ele chega com uma missão muito complicada, né? A saída do Gerson, a chegada dele, apesar de terem características diferentes, ele chega para tapar um buraco que não taparia até pela condição e pelo jeito que ele joga. E ele consegue manter o patamar desse meio de campo do Flamengo. Bubu? Não, vou botar ele como craque. Não, na escala, não é que a qualidade do cara, é a escala de ídolos do Mengão. Primeira, segunda, terceira Mas prateleira. pesa tudo. E o Carrascal, Bubu? Já Carrasca? É, o Carrascal. O Carrasco eu vou botar no bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. No máximo. Aí vamos para Davi Luiz, Natália Ferrão. E aí? David Luiz? David Luiz. Bom jogador. Como é que é? Bom. Vou de bom também. Eu acho muito injusto, por exemplo, mas faz parte, obviamente, da nossa tier list, colocar o Davi Luiz, por exemplo, dentro do Flamengo no mesmo patamar do Willian Arão. Mas é possível bom jogador. Eu vou usar o mesmo. Ele só tem 3 colunas, né? Pra colocar o Davi Luiz no mesmo patamar do Vidal, por exemplo. Imagina. isso. Mas é bom jogador também pra mim. Bom, vamos agora para... A gente podia ter deixado o Vidal não Vidal deu certo, Flamengo. na lista. Vidal e Sem sua encaixar moto. em nenhum. Não, mas não pode. Diego Alves. Diego Alves foi importante, Edu, mas eu repito o que eu falei. Acho que... Bom. Acompanho. Acompanho. Bubu. Eu sou um tradicional bom. E o Everton Ribeiro, Birner? Opa. Posso falar uma coisa? Pode. Eu pensei que eu ia colocar. Eu pensei que ia colocar 3 jogadores, vou colocar 4. Ele entra na categoria lenda. Lenda. Concordo com a Nath. Lenda. Craque. Ele é uma lenda do demais clube. pra ele, craque. Jogadoraço. Everton Ribeiro, jogadoraço, absurdo, fora de série. Lenda. Auge dele no Brasil foi um dos melhores auges de jogador nesse século, sem dúvida nenhuma. Acabava com o jogo. Fazia tudo. O que ele queria, ele fazia. Lenda. Então é? Lenda. Lenda. Porque agora a gente tem aqui alguns nomes interessantes de observação. Abaixo Abaixo já lenda acabou. nenhuma. Tem sim. 2 craques. Quer ver? Muito exigente. Seu nível de exigência. O Arrascaeta, há Aí necessidade você não dá do ninguém. Não, a Arrascaeta não precisa É lenda. votar, né? É? Todo mundo concorda que é lenda. Arrascaeta, há Tu não necessidade. concorda, não. Isso, não Vou tem botar a com uma menor- carinha Tô de danadinho. refletindo aqui. Lenda, lenda, lenda. Ele foi voto vencido. Bruno Henrique, há necessidade? Só fala Não, que é lenda, só lenda. bom. Há necessidade? Tô refletindo aí. É lenda, Edu. 3 Libertadores. Pra comentar, Esquece. é importante Melhor jogador de pensar. 2019, o time que mais Às vezes encantou. não. Me fala outro Tem- cara que é tricampeonato. Se você a gente pensar muito, é pior. E ele é tricampeonato. Vocês não estão me deixando pensar. Ele é tricampeonato. Felipe Luiz, há necessidade? Não há. Mas aí A vai lenda. misturar então é jogador lenda. com técnico? Claro. Nunca mais lenda. Então teria que misturar Rodrigo Caio com, É com o lenda, jogador. Eduardo. Não, ele é lenda É pelo lenda, combo. lenda. Combo técnico. Jorge Jesus, há necessidade? Lenda. 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 Aí que nós vamos sobrar uns caras aqui bom pra gente debater. É o seguinte. Gabigol há necessidade também? Lenda. Gabigol não vai... Não tem debate, O pessoal reclama como ele saiu do clube, mas assim... Era... Não muda nada. Ele exatamente, ele é lenda. Gabigol, então, pra vocês é lenda maravilhosa. Nossa senhora. Nossa senhora. Fez os gols dos títulos, por tal. Tá bom. Porque nós temos nomezinhos maravilhosos aqui. Eu também, Vamos lá. com tecnologia, Eu não quero eu falar sou que eu tô... péssimo. Danilo, por exemplo, é craque, lenda ou bom jogador?
na prateleira 1, 2 ou 3 na escola. Cara, na eu escala não ídolos. sei por que o Bubu pensa tanto. Porque Não, eu vamos gosto ouvir de ele comentar agora. com base. Então eu vou te dar uma falar. base. Quando você for contar a história do tricampeonato, do tetracampeonato, mas do tri, você vai falar em... Aliás, do tetracampeonato, você vai falar em Zico, Gabigol e Danilo. Sim. Vou repetir. Zico, Gabigol e Danilo. Mais uma vez. Então eu tenho que botar Zico, em quem? Tenho que botar- Gabigol e Danilo. O cara que fez Logo- o gol, que impediu o Palmeiras de ter hegemonia, que deu o tetracampeonato e que salvou o gol embaixo da trave no final, que podia mudar o jogo. Logo, a Lenda verdade com L é- maiúsculo. a verdade Não é- importa o resto da história. Lenda com L maiúsculo. Craque. E você? A minha verdade é a minha verdade. Lenda. Eu tenho a minha verdade. Quando você fizer estátuas... Você tem a sua verdade, Da eu tenho a Gávea, minha esse verdade. cara é só de uma estátua. Pera aí, agora eu gostei. Deixa eu te perguntar. O Danilo merece uma estátua lá na Gávea? Não, calma. Pra mim, todos os jogadores... O Flamengo tem O nome 3 do clube jogadores tem que mudar. Em e vez de ser 4 Flamengo, títulos da vira Danilo. Calma aí, Libertadores. vamos ver. O Flamengo tem 3 jogadores e 4 títulos que tem de Libertadores que marcaram gols. Havia 2 em 3. Entra um zagueiro que faz um gol contra o Palmeiras. Imagina, é que as pessoas vão perdendo aos poucos a noção das coisas. Imagina se o Flamengo perde do Palmeiras do Abel essa Libertadores. O Breno Lopes A tem que ser segunda- lenda do Palmeiras, então é isso? Foi? Porque ele fez um gol que deu a Libertadores pro Calma aí, Palmeiras. respeita. Eu acho Vamos que- ver o comentário do Breno. Ele faz um gol contra o Palmeiras do Abel. Imagina se o Palmeiras tivesse vencido 2 Libertadores contra esse Flamengo. O flamenguista ia ter destruído a sua temporada. Ninguém ia discutir que nessa era de disputa de hegemonia de 2019 para cá, o Palmeiras era superior ao Flamengo. O gol dá ao Flamengo a superioridade, porque são 3 Libertadores contra 2. Não apaga, obviamente, a derrota, o gol do Daverson, mas vira o jogo nesse momento de uma maneira agressiva. E além do gol feito, quando Vitor Roque podia fazer o gol, ele salva uma bola de uma maneira dificílima, que teria um impacto emocional em tudo que aconteceu no jogo de uma maneira enorme. Até porque era a cara do Palmeiras que faz aquele gol crescer demais na partida. Ou seja, se isso não é o suficiente para dar ao cara uma estátua, não o tamanho da estátua do Zico, que é maior que a estátua do Gabigol, que, digamos assim, tem que ser no mesmo tamanho quase da estátua do Bruno Henrique, do Arrascaeta, ele sim, esse cara merece, porque esse cara vai entrar no Flamengo a vida inteira e a gente vai lembrar desse lance e do outro lance. Tá? Então, pra mim, esse cara é uma lenda com L maiúsculo do clube. Eu só discordo da estátua. Eu acho que a estátua é... Menorzinha que a do Zico, não pode? Assim? Eu só quero perguntar uma coisa. Menorzinha. Não, eu acho que se você for fazer uma estátua pro 5 Danilo... metros, 1 metro a outra. Não, acho que você tem que passar por outras estátuas antes. O Danilo é um cara que, se ele quiser aposentar hoje, ele pode aposentar hoje com a certeza absoluta de que, quando importava para 2 clubes, ele foi o cara que foi lá e guardou o gol que valeu o título. Do Santos... A diferença é de 1 minuto, inclusive, que um foi aos 68 minutos e o desse ano foi aos 60. Ele não precisava ter feito mais nada na carreira dele. Mais uma vez destacando, se o Flamengo tivesse vencido, com todo respeito, o Atlético Paranaense de novo na final, eu não teria a mesma discussão. Eu falaria, olha, é uma lenda, entrou nas finais, tá, mas eu não teria essa ênfase. Mas foi contra o Palmeiras do Abel. Ele faz Palmeiras, o gol e Abel, salva. depois de meses de guerras de narrativas, onde se discutia STJD, arbitragem, qualquer lance. E de um cara que seria reserva, inclusive. Gramado. Cara... Agora, o Gerson é um ponto que eu queria deixar por último por isso. Olhar para o Gerson é olhar um cara tecnicamente muito bom, um cara importante, porém ele sai antes de 22 da Libertadores, vai embora. Antes de ir embora, antes de ser campeão agora de novo, ele sai de novo. E aí no torcedor fica pensando o seguinte, pô, ele podia ser maior. Obviamente todo mundo fala, pô, ele podia ser uma lenda. Mas ele tá entre craque, bom jogador, ou vocês ainda colocam ele como lenda? O Gerson é uma lenda, mas ele viveu tempo suficiente para virar craque. Ele saiu 2 vezes, deixou o Flamengo na mão 2 vezes, em momentos fundamentais. E mais agora, recentemente, no Mundial, jogou o Mundial e foi. Capitão do time, foi pro Zenit e, de novo, pela segunda vez. Então, acho que se a gente fosse contar a história do Gerson, até essa segunda vez, eu acho que ele ainda entraria no lenda, mas acho que ele se colocou, ele mesmo procurou e o contato veio com a categoria craque. Ele deveria ter uma categoria específica, a categoria Gerson, porque fica entre o craque e a lenda. É isso. Então, Nossa. Aí você pede pro craque. Você, ele era uma lenda, mas se eu olho para os jogadores e os personagens que eu coloquei ali, que a gente colocou ali,
Que jogaram, né? Os caras jogaram. Os Ele lendas. está abaixo de jogadores que estão na categoria de lenda exatamente pelo que o Celso Ordengue disse. Você colocaria craque, Eu tenho que você colocar acha? como craque. E as outras, as lendas jogaram. É uma pena, Edu, porque ele jogou uma bola Pelo amor de Deus, redondaça em pelo amor de Deus. 2019. A bola é redonda. Deu craque aqui, mas Galera, o Gerson, ele escolhe se auto-sabotar, né? Ele larga o Flamengo em duas situações que o Flamengo precisava demais dele. E ele saiu pelas portas do fundo. Tudo por culpa ali do pai dele também, né? O pai dele entrava muito na mente dele ali e hoje ele tá infeliz ali na Rússia, né? Mas são escolhas. Se ele tivesse hoje no Flamengo, provavelmente ele estaria ali junto com a Arrascaeta, né? E o Danilo simplesmente fez o gol do título em uma das maiores finais da história da Libertadores. Não tem como não colocar o cara como lenda, né? Eu acho demais querer colocar a estátua dele, né? Tem que colocar a estátua do Arrascaeta em frente do Maracanã, junto com a estátua do Eduardo Bandeira, né? O Eduardo Bandeira tem uma importância muito grande nessa geração vitoriosa do Flamengo. Enfim, nação, sobre o jogo de amanhã, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o Flamengo vem de uma festa, os caras estão de ressaca, e a gente já sabe, a gente tem experiência, né, dos jogos do Flamengo pós-festa, jogos festivos, sempre dá ruim pro Flamengo. Mas, felizmente, a gente é campeão brasileiro em duas situações, né? Na verdade, 3. Empate, o Flamengo é campeão. Se o Flamengo perder e o Palmeiras perder, o Flamengo é campeão também. E o Flamengo vencendo, né? Então, tem essas 3 situações. Enfim, nação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho e dar like nesse vídeo para poder fortalecer por aqui. Tamo junto, nação. Valeu!